Boa noite, voltei aqui com um vídeo de um jornalzinho interativo. Boa noite a todos aí da bancada do jornalzinho Rose Franco. Estava assistindo um programa aqui jornalístico de TV, que não vou falar o nome, e assistindo uma reportagem me lembrou de um caso de 20 anos atrás. Vocês lembram do ônibus 174, que eu acho que aconteceu também no Rio de Janeiro? Só que agora foi diferente, né? Na época, uma pessoa veio, né, a óbito com o sequestro desse ônibus aí, 174. O também sequestrador veio a óbito. Horas depois, né? Ninguém sabe, na verdade, o que realmente aconteceu com ele, mas ele também veio a óbito na época. E hoje eu assisti no jornal, também aconteceu, não sei se foi ontem, provavelmente foi ontem, mas foi essa semana. Como eu estava aqui conectada nas redes sociais aqui, estava um pouco por fora, mas agora à noite estava assistindo este jornalismo e vi este caso aí. Um rapaz da sociedade aí brasileira, né? Ajudante de pedreiro, até então não tinha nenhuma passagem pela polícia, né? Não tinha nenhuma capivara aí, nenhuma ficha aí, nenhuma capivara. E de repente o cara surtou do nada e veio sequestrar um ônibus. Sequestrou um ônibus com vários passageiros aí na ponte do Rio Niterói, no Rio de Janeiro. E pegou uma das reféns, mandou ela colocar um lacrezinho, aquela fita de lacre, em todos os passageiros e falaram com eles. Aliás, perguntaram a eles se eles lembravam do ônibus 174, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu era bem novinha, mas estou feliz com a minha idade de hoje, estou feliz comigo mesma, né? O importante é você se amar acima de tudo. Mas voltando aí o foco. Mandou lacrar as mãos de todos, né? Aí essa passageira lacrou a mão de todos. Acho que depois também ele veio a colocar a fita, né, lacre nela também. E deixou tipo um espaço que o pessoal, né, os passageiros poderiam usar o telefone. Autorizou o pessoal a usar o telefone, entrar em contato com a família. Mandaram até, se quisesse, chamar a polícia. E que ele iria ficar na história também naquele dia como, né, o sequestrador lá do caso 174 há 20 anos atrás. E nisso eles estavam com alguns instrumentos, né, que poderia ferir os passageiros. Não vou falar o nome porque pode dar, né, problema e não ser monetizado aí o meu vídeo. Então, eles estavam usando alguns produtos lá, né, que poderia machucar alguns dos passageiros e, né, então é isso aí. Ele estava com algumas coisas lá que poderia ferir os passageiros do ônibus lá. Então, o maior medo dos passageiros dos ônibus lá, né, que foram sequestrados, do ônibus que foi sequestrado, que ele desse ordem, gente, pro motorista do ônibus jogar o ônibus na ponte. Mas graças a Deus não chegou a acontecer isso. Teve a negociação com o pessoal do BOP, né, tem a tática de negociação, e policiais de todo, né, a equipe policial lá de vários, né, setores lá estavam lá. Vou usar setores porque são policiais, né, de vários, né, equipes estavam lá, né, até o governador do estado de Minas Gerais, Minas Gerais não, gente, Rose, estado do Rio de Janeiro, estava lá e, né,
lá com seu jatinho lá rodando, né, para ficar por dentro de tudo. Tinha gente lá do BOPE lá, tinha lá os atiradores de elite, né, estavam preparados lá, e tinha um professor, gente, não sei se era um professor de educação física, e esse professor de educação física, Deus usou ele, e ele sempre pegava uma folha e escrevia: sequestrador de pé, sequestrador, ele sentou, sequestrador em pé, para que, se os atiradores de elite viessem a atirar, não atirasse tipo na pessoa errada. Vamos supor, se ele sentasse e levantasse, né, um passageiro, o atirador poderia pensar que era ele e atirar. Então, esse professor, ele sempre pegava um papel, colocava pela janela mesmo com a mão, ele está sentado, ele está de pé, né? Para que não atirasse na pessoa errada, né? Porque na época lá do 174, né, a Giza, né, Gonçalves foi atingida, coitada, né? Tava saindo do trabalho e aconteceu isso com ela. Então, esse professor aí sempre ajudava nesse requisito aí. E graças a Deus, eu posso falar graças a Deus, gente, porque não saiu nenhum passageiro ferido, nenhum motorista ferido. E uma das vítimas foi libertada. Ele libertou uma vítima, essa vítima veio até, né, a desmaiar ali perto do ônibus, foi socorrida, atendida e tá bem. O passageiro saiu do ônibus, jogou um casaco. Nesse casaco, com certeza deve que tinha alguma carta, alguma coisa explicando o porquê, talvez uma bomba que não explodiu, né? Mas talvez ali naquele casaco, amanhã eu vou assistir o jornalismo de manhã e vou interagir, entender direitinho e passar para vocês. Talvez naquele casaco, ele pegou o casaco e jogou. Jogou o casaco. E quando ele ia subir no ônibus novamente, os atiradores de elite acertou ele e ele veio a óbito. E eu acredito que se ele entrasse nesse ônibus, ele iria autorizar o motorista fazer o que os passageiros estavam com medo. Com certeza ele ia fazer o motorista ligar esse ônibus e o pior acontecesse, né? Já pensou? Então, eu acredito que ele ia fazer esse motorista jogar esse ônibus em algum lugar, né, que ninguém talvez ali sairia com vida. No mínimo sairia com vida. Praticamente ninguém sairia com vida, gente. Por quê? Você de mão atadas, você consegue nadar? Não, de jeito nenhum. Até chegar um socorro para socorrer um ônibus com mais ou menos, vamos supor, mais de 30 pessoas, né? Seria bem crítico, né? Algumas pessoas não poderiam resistir a isso aí. Então, gente, a notícia do dia. Sequestrador pega ônibus na ponte do Rio Niterói, um cara sem passagem nenhuma, que deu um surto, de repente, ninguém sabe o porquê, um cara que não tinha passagem nenhuma pela polícia, né, e veio cometer esse crime. Tá aí agora para as autoridades descobrir, na verdade, o que realmente aconteceu, né, para uma pessoa que não tem passagem, que tinha uma vida normal, um jovem que trabalhava, né, que para todos tinha um equilíbrio mental normal, veio fazer isso. Ainda bem que nada de pior aconteceu com os passageiros dos ônibus, mas vai ficar na mente, porque fica na mente da gente, né, por mais que a gente não queira, fica o trauma, né, então eles vão ficar com trauma, uns vão, né, conseguir absorver esse trauma com mais facilidade, outros não. Então tá, gente, beijo e boa noite. É a notícia da noite de hoje.
Todos fiquem com Deus e até amanhã. Fui.